Paz do Senhor, tudo bem? Boa tarde, espero que você esteja bem, espero que tudo esteja de acordo à vontade de Deus aí. Eu estou vindo aqui para dividir uma percepção que eu tive por esse tempo e por isso eu subi esse vídeo no YouTube, porque ele vai levar mais de 5 minutos. Então, se você não tem tempo de assistir ele agora, deixe para assisti-lo quando você tiver um tempinho, tá bom? O que eu quero falar com os irmãos é sobre a percepção que eu tenho tido ao conversar com algumas pessoas de diversos lugares, seja da nossa igreja, seja de igrejas parceiras, ou até mesmo com pastores partilhando ali as mesmas dificuldades no trabalho de servir enquanto conduzir o rebanho à luz da verdade da palavra, né? Desde aconselhamentos, orientações, direcionamentos, enfim. Eu tenho percebido que boa parte da igreja ou das pessoas que se dizem crentes, cristãs, que vão à igreja, que dizem que têm o Senhor como seu Senhor, que dizem que entregaram a sua vida a Jesus, boa parte, se não talvez 90% dessas pessoas, e eu não quero errar aqui na minha avaliação, não quero ser leviano, mas boa parte dessas pessoas ainda não entenderam o que é o significado da aliança com Deus. É importante a gente compreender que, de fato, nós, para nos relacionarmos com Deus, que é um Deus de aliança, precisamos compreender o que é uma aliança. Como Deus funciona fazendo aliança e que ele é um Deus de aliança. Primeiro, que eu quero dividir com os irmãos a percepção é que quando nós fazemos uma aliança com alguém, aliança nada mais é, trazendo para a nossa consciência natural na Terra, é um pacto, é um contrato. É que contrato ele tem cláusula de cancelamento, aliança não. Aliança é algo que é feito, previsto para não terminar nunca. Aliança é um compromisso assumido diante de alguém, usando aí o exemplo do matrimônio, para ser para sempre. Independentemente das intercorrências que possam acontecer no meio do caminho, independentemente das dificuldades, essa aliança, ela, quando assumida, é assumida a partir da compreensão de que ela foi assumida para ser para sempre, e o para sempre, claro, correlacionado à existência, né? Porque o para sempre na eternidade, no céu não tem casamento, por exemplo. Então, enquanto houver vida, né? Então, por exemplo, você que foi favorecido por Deus a se tornar pai e mãe, que é o que eu ouvia da minha mãe, por exemplo, quando eu era mais jovem, o fato de não ter sido criado pelo meu pai gerou a mim algumas indagações e minha mãe dizia: se você aceitá-lo ou não como seu pai, não vai mudar. Se você mudar para outro país, não vai mudar. Se você tiver qualquer pensamento contrário ao seu pai, não vai mudar, porque você veio da semente do seu pai. Então ele vai ser seu pai, você querendo ou não, ele vai ser seu pai, você estando aqui ou não. Ele vai ser seu pai, você aceitando isso ou não. Então, eu entendi que a aliança ela tem a ver com um nível de comprometimento com os preceitos divinos, com a maneira de Deus pensar, com a maneira de Deus agir, né? Então, a aliança de Deus para com o homem conversa também sobre essa condição de não existe ex-pai e ex-mãe, por exemplo. Então, uma vez que você teve um filho, é para a vida toda. Uma vez que você assume uma aliança, é para a vida toda. Eu estou aqui fazendo essa correlação para que a gente entenda o nível de compromisso de uma aliança. Assim como um pai e uma mãe têm o compromisso de dar suporte ao seu filho para sempre, né? E até que o seu filho, se assim Deus permitir, for bem sucedido, formado, crescer e tal, e na vida já adulta ter condições de suprir o seu pai, porque é uma aliança não só de pai para filho, mas de filho para pai, é uma aliança familiar, né? Então, quando eu entendo o que é uma aliança, eu começo a me movimentar debaixo de uma compreensão de que a aliança estabelecida, ela é firmada
debaixo de um acordo. Por exemplo, a aliança matrimonial. A aliança matrimonial, ela é firmada debaixo de um acordo bíblico. Então, quem estabeleceu o casamento? Foi Deus. Quem estabeleceu a aliança para que a aliança do casamento fosse eterna? Foi Deus. Moisés permitiu que desse carta de divórcio, mas vem Jesus dizendo, Moisés permitiu, mas eu digo que vocês não deve ser assim. Moisés permitiu por causa da dureza do coração de vocês. Na realidade, Jesus está dizendo, eu só vou permitir o divórcio em caso de traição e por causa da dureza do coração, porque a ideia de Jesus é que essa aliança nunca fosse quebrada, ou seja, que nunca houvesse traição, mas se houvesse qualquer tipo de problema, que o perdão fosse estabelecido, porque a base do relacionamento da aliança à luz da palavra, segundo Deus, né, é o amor e o perdão, porque Deus estabelece aliança com alguns homens, por exemplo, como Noé, quando então ele destrói a raça humana por meio do dilúvio. Posterior ao dilúvio, ele faz uma aliança com Noé, coloca o arco no ar que ele disse que iria colocar, que é o arco-íris, e diz, nunca mais eu vou fazer isso com a humanidade. Mesmo posterior ao dilúvio, a humanidade cometeu o mesmo erro e as mesmas atrocidades que haviam cometido no tempo de Noé, e porque Deus fez uma aliança, ele não voltou a destruir o povo com o dilúvio. Então Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com Abraão, dizendo a ele que ele seria pai de nações e que a sua descendência seria bendita na terra e que toda a sua descendência seria bendita, enfim. Deus faz aliança com Jacó, Deus faz aliança com Davi, enfim, e estabelece uma nova aliança por meio de Cristo. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que Deus é um Deus de aliança. Então, usando o exemplo da aliança matrimonial, por exemplo, existe um contexto bíblico que fala sobre a aliança matrimonial que diz respeito a mim enquanto servo de Deus, filho de Deus, e entender que, uma vez que eu assumi uma aliança com alguém no trato de relacionamento de matrimônio, eu assumi debaixo dos preceitos de Deus, uma vez que eu casei diante de Deus, que estabeleceu o casamento e como ele deveria ser. Então significa que quando eu me alianço diante de Deus, eu me alianço na condição de me submeter àquilo que está proposto por Deus a essa aliança, sabe? Então eu estou usando a aliança do matrimônio para nós entendermos que a aliança que nós temos com Deus, ou a aliança que nós assumimos com Deus quando entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, tem a ver com aceitarmos o que Deus propõe a nós, em detrimento da nossa própria vontade. Então eu aceito o que Deus propõe para mim quando eu me alianço com Ele, mesmo quando as minhas vontades são contra as regras, vamos colocar dessa forma, para que fique mais fácil de entender, as regras da aliança estabelecida. Lembrando que quem não quebra aliança é Deus, né? Lembrando que o homem é falho, lembrando que o homem diz uma coisa depois combina uma coisa depois descombina, lembrando que o homem é falho, lembrando que o homem tem uma percepção, ainda que a gente possa estudar e buscar um pleno entendimento do que é aliança, a nossa percepção é limitada por conta do pecado e a nossa limitação humana de compreender a grandiosidade da expressão divina, do compromisso, da intimidade, da fidelidade de Deus, né? Então, assim, Deus não falha, Deus não quebra aliança. Então, toda aliança que ele estabelece por meio da sua palavra, ele estabelece com as pessoas que se submetem à sua palavra. Só que Deus não volta atrás. Quem volta atrás é o homem. Então, toda aliança estabelecida com Deus, ela parte do pressuposto que nós, enquanto homens mesmo falhos, precisamos carregar em nossas mentes e corações o temor de que, quando estabelecemos essa aliança, nós precisamos nos manter firmes, custe o que custar. Nós precisamos nos condicionar a viver debaixo desta aliança. E se por algum motivo a gente no meio do caminho errar, o apóstolo João vai dizer na primeira carta, no capítulo 1, no verso 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça, reatando a aliança, uma vez assumida num compromisso de entrega de vida, de entrega total a Jesus, para que então voltássemos a nos relacionar com Deus, quando a quebra da aliança que Deus estabeleceu com Adão no Éden foi
acometida quando Adão e Eva comem do fruto proibido, né? Então Jesus vem para reatar essa aliança, e essa aliança tem a ver com obedecer os mandamentos, porque existem mandamentos para que a aliança seja estabelecida. Ou seja, Deus diz assim, ó, eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender. Deus diz assim, ó, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele é fiel aos compromissos, aos preceitos, aos mandamentos, às ordenanças da aliança que ele estabeleceu com o homem. Então ele não falha. Então, o homem, ao estabelecer um compromisso de aliança com Deus, entregando sua vida, assumindo um relacionamento matrimonial, assumindo um relacionamento de ministério ao servir a Deus por meio da igreja na terra, enfim, qualquer tipo de aliança assumida com Deus, precisa partir de um ponto de compreensão bem profunda, ou pelo menos profunda que eu quero dizer, não tanto no conhecimento, por mais que o conhecimento tenha que haver, mas profunda no temor. Profunda em entender que você assumiu diante de um Deus todo-poderoso um compromisso irrevogável, que é o que significa aliança, um compromisso irrevogável, né? Então eu queria dividir isso com você, para que você entenda que a aliança não tem a ver com obrigação, a aliança não tem a ver com uma obrigatoriedade, ou seja, eu não sirvo minha esposa porque eu sou obrigado, eu não deixo de fazer aquilo que eu gostaria porque eu sou obrigado. Não, é porque quando eu assumi a aliança, ninguém me obrigou. Eu quis me aliançar com a minha esposa, exemplo. Eu quis me aliançar com Deus e assumir com Ele na aliança um compromisso, enquanto pastor hoje, de cuidar da sua noiva. Então, Deus não me obrigou, Deus me chamou, entende? Então, cabe a mim, com temor, e enquanto sacerdote, ou enquanto homem, enquanto ser humano, enquanto alguém que raciocina, me esforçar ao máximo para manter essa aliança. Eu não estou falando que a gente tem que ser perfeito, por mais que Paulo diga que nós devemos ser perfeitos como perfeito é o Deus que nós servimos, mas o que eu quero dizer nessa reflexão com você aqui é que tem que haver um temor, tem que haver um esforço, tem que haver uma intenção, tem que haver uma entrega, tem que haver uma submissão, tem que haver, tem que haver. Porque se não houver, queridos, é como se nós estivéssemos negligenciando totalmente aquilo que Deus propôs na aliança. Então, é como se nós, da nossa parte, quebrássemos a aliança. E qual é o problema de quebrar aliança? O problema de quebrar aliança é que nós quebramos o vínculo de compromisso eterno que estabelecemos com Deus através do sacrifício de Jesus na cruz. Então veja, a aliança que Deus estabelece com o homem, ou a nova aliança por meio de Cristo, é através de derramamento de sangue, pagando o meu e o seu pecado. Então ele traz uma nova aliança, quando ele vai falar, sentar à mesa com os discípulos, falando da ceia, por exemplo. A ceia é uma celebração de uma nova aliança. Ele diz, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Quando Paulo declara em 1 Coríntios capítulo 11. Então, nós precisamos compreender que o que fazemos, fazemos debaixo de uma aliança. E a aliança é um compromisso eterno. É um compromisso onde nós precisamos resgatar os valores de temor, os valores de obediência, os valores de submissão, não permitindo que os nossos desejos ou as nossas necessidades estejam acima dessa aliança. Ou seja, qualquer problema que eu tenha, qualquer situação adversa, qualquer necessidade, qualquer desejo, eu preciso colocar de lado para não me opor ou em algum momento me permitir ir contra a aliança estabelecida. Então, coisas básicas, por exemplo, ir ao culto. Ir ao culto é uma coisa básica, que faz parte da aliança que eu estabeleci com Deus uma vez que eu entreguei minha vida a Jesus Cristo e agora me tornei a sua igreja. Então, celebrar o culto faz parte da aliança, do compromisso que eu assumi com Deus de tê-lo em primeiro lugar, né? Na ordem cronológica das coisas. Deus ele precisa estar em primeiro lugar. Quando em Mateus 6 nós vemos Deus nos ensinando para buscar o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas descritas no texto seriam acrescentadas, né? Então Deus precisa ter prioridade, né? Então quando eu estabeleço aliança com alguém, é como um contrato de sociedade, por exemplo,
num negócio, se eu tenho um sócio num negócio e eu pretendo ter outro sócio ou outros negócios que envolvam o negócio da qual eu assumi uma sociedade, eu não posso fazer isso sem consultar o meu sócio. Por quê? Porque eu tenho um contrato de sociedade, eu tenho uma aliança. E essa aliança, se eu uso os recursos dessa sociedade para fazer qualquer coisa sem consultar o meu sócio, eu estou quebrando a regra, o contrato, a aliança estabelecida. Por quê? Porque eu não o considerei importante na minha decisão, ou seja, eu não considerei importante a aliança assumida na sociedade que estabelecemos para desenvolver o negócio. Eu estou usando diversos exemplos para que a gente possa entender o que é um compromisso de aliança diante de Deus. Então, por exemplo, eu sou sócio de alguém num negócio, e aí a empresa faturou 100 mil e a gente estabeleceu que o prolabore de ambos seriam 10 mil e sobrou lá 80. Um exemplo. Né? Pagaram-se todos os custos e sobrou lá 50, um exemplo. Aí me deu vontade de pegar esses 50 mil e comprar um empreendimento, mas o dinheiro não é só meu, o dinheiro também é do meu sócio. Então 50 mil que sobrou lá não é meu para começar e nem dele, é da empresa. Mas se a gente for decidir que esse dinheiro é nosso, não é 50 mil meu, é 25 mil dele. Então eu preciso ter esse nível de consciência, porque senão eu vou burlar um contrato, uma aliança, um compromisso. Eu vou ser desonesto, vou me tornar alguém que não considera a importância de uma aliança estabelecida. Isso também é com Deus. Então, se a minha vida é do Senhor, eu estabeleci com Ele uma aliança, tudo que eu estou me tornando, ou tudo que eu estou conquistando também é dele. Então, se eu começo a decidir coisas que vão contra essa aliança, contra a instrução, contra os mandamentos, eu acabo também quebrando esse vínculo e essa aliança. Por mais que eu possa dizer a todos, não, olha, eu sou de Deus, eu entreguei a minha vida a Jesus, mas os meus atos não condizem com alguém que entende e precisa priorizar a aliança estabelecida com Deus nas suas decisões cotidianas. Por exemplo, hoje, um exemplo básico, hoje tem culto. Não, mas eu não quero ir não, hoje eu não estou cansado. Não, hoje eu não vou não. Não estou legal, não tive um dia legal. E aí a gente decide. Você já parou para pensar que você deve orar a Deus e perguntar? Ore a Deus e pergunte se é para você ir ou não ao culto. Porque você tem uma aliança com Ele. E a igreja é dele. E Ele estabeleceu a igreja para ser o encontro daqueles que têm aliança com Ele. Para que Ele se torne a igreja. Né? Então revelem Jesus ao mundo. Não, mas eu não estou afim de participar, eu não estou afim de ir, eu não estou afim de meditar na Escritura, eu não estou afim. Entende? Um desejo meu é não fazer, então eu coloco o meu desejo acima da aliança. Isso não pode acontecer. O meu desejo tem que estar abaixo da aliança. Entende? Eu não quero ir, mas eu tenho uma aliança estabelecida, eu não posso deixar de ir. Eu não quero fazer, mas eu tenho uma aliança estabelecida, eu não posso deixar de fazer. Aí isso estabelece um nível de maturidade e compreensão do que é a aliança assumida. Compreende? Então aí você começa a entender Deus com uma visão madura. E aí, com uma visão madura, a postura de maturidade começa a vir à tona. E aí, claro, Deus começa a confiar coisas a você que não confiaria quando você era imaturo, infantil, irresponsável, pelo fato de não entender o que é uma aliança. Então, Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, se não me falha a memória, que o herdeiro não passa de como se fosse um escravo, mesmo tendo herdando tudo, se ele for de menor, se ele for imaturo, se ele for incapaz de administrar aquilo que ele herdou. Ele precisa de um tutor. Se ele precisar de um tutor, ele é herdeiro, mas ele não desfruta. Então, é importante haver esse nível de amadurecimento para que a gente possa acessar o que Deus já liberou sobre nós. Só que essa maturidade não vai acontecer enquanto nós não entendermos o nível do comprometimento que assumimos, que é a aliança diante de Deus, para que então
na nossa vida prática da nossa fé, a gente possa amadurecer. E aí, ao amadurecer, receber de Deus, então, aquilo que Ele tem nos entregue. Eu queria dividir com você isso, eu queria te motivar ou aconselhar a buscar entender o que é aliança. Aliança com Deus, aliança de Deus. O que é uma aliança, né? Aqui é só um vídeo, uma reflexão, para que a gente possa entender melhor algo que eu percebo que a igreja hoje tem grande dificuldade de entender, né? E é muito simples de compreender quando a gente coloca o reino de Deus em primeiro lugar. É muito simples de entender. E aqui foram dados vários exemplos para ficar um pouco mais didático essa compreensão, né? Então, o meu desejo é que a gente compreenda e comece a se movimentar a partir dessa compreensão. E aí a gente possa desenvolver o dom, entender propósito, chamado e tudo mais. Porque daí a gente sobe o nível, né, do estágio da nossa fé. A gente deixa de ser menino, a gente deixa de tomar leitinho e passa para um alimento sólido. Por quê? Porque a gente já se tornou adulto, maduro, e aí já não tem mais atitudes infantis que podem impedir o trabalhar de Deus em nós e podem atrapalhar o avanço do reino, né? Então eu deixo aqui essa reflexão para você, da qual vai receber esse link, que essa reflexão desperte em você a necessidade de entender o que é aliança, de buscar, de compreender, de imergir, de amadurecer nessa compreensão e colocar isso na prática da sua vida, do seu dia a dia, porque o inimigo tem usado essa falta de compreensão, essa ignorância, para desanimar alguns, para quebrar por ignorância a aliança que alguns estabeleceram, porque talvez nem entendem que estabeleceram uma aliança, e também para não considerar importante a cláusula pétrea da nossa fé, que é a palavra de Deus. Jesus disse: saberão que vocês são meus discípulos quando vocês obedecerem os meus mandamentos, ou quando vocês amarem uns aos outros, que é também obediência aos mandamentos, né? Então, eu deixo essa reflexão para você aí, tá bom? Que isso possa edificar tua vida e que esse seja o pontapé inicial para que você busque compreender ainda mais o que é a aliança, um compromisso de aliança com Deus. Que Deus te abençoe poderosamente, eu vou tratar mais outros assuntos e depois eu vou dividindo aqui os links com vocês. Deus abençoe, fique na paz, que o seu dia seja uma bênção no Senhor, em nome de Jesus. Fui!